Olá, meus irmãos, graça e paz, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Como eu havia prometido a vocês que toda quarta-feira eu estaria trazendo um pedacinho do Maná dos Céus no horário da oração do entardecer. Hoje, amado, eu quero trazer uma mensagem no livro de Atos do Apóstolo, o livro que nós estamos estudando. Quero fazer esse comentário no capítulo 20 até o capítulo 21, versículo 1 até 16 do capítulo 21. Então será comentado o capítulo 20 até o capítulo 21, versículo 1 até o 16. Esse capítulo mostra-nos que o apóstolo Paulo tinha grande desejo de alcançar Jerusalém antes da Páscoa, para que assim tivesse a oportunidade de encontrar-se com os que vinham de todas as partes do mundo para assistir às festas. Gostaria que os irmãos lessem o capítulo 20 até o capítulo 21, até o versículo 16, para compreender essa mensagem. Eu não estarei lendo porque será muito longa. Apóstolo Paulo sempre manteve a esperança de servir a Deus de algum modo como instrumento na renovação dos preconceitos dos seus patrícios, que era incrédulo, a fim de que fosse levado a aceitar a preciosa luz do Evangelho. Ele desejava também visitar a igreja de Jerusalém e levar-lhes os donativos que as igrejas gentílicas enviara para os irmãos pobres da Judéia. E por essa visita, o apóstolo esperava promover mais firme união entre os judeus convertidos e os gentios convertidos. Tendo completado seu trabalho na cidade de Corinto, determinou o apóstolo navegar diretamente para um dos portos na costa da Palestina. Havia-se tomado toda a disposição e ele estava prestes a tomar o navio quando teve aviso de um complô, ou seja, de uma trama dos judeus para lhe tirar a vida. Até então, o apóstolo tinha sido guardado, protegido, e toda a tentativa de tirar-lhe a vida tinha sido frustrado. Todos os esforços dos adversários da fé para acabar com a obra do apóstolo tinha sido frustrado. O êxito que alcançou a pregação do Evangelho havia despertado de novo a ira dos judeus. Chegava-se a ter uma ira profunda contra o apóstolo Paulo. Então, acabaram recebendo informação da disseminação da nova doutrina de que o apóstolo Paulo pregava, segundo a qual os judeus eram libertos da observância dos ritos da lei cerimonial e os gentios eram admitidos a igual privilégio com os judeus como filho de Abraão. E isso revoltou o inimigo da fé. Paulo, em sua pregação em Corinto, apresentou os mesmos argumentos que expunha com toda a veemência em sua carta, as suas categórica afirmação. O apóstolo Paulo dizia: não há grego nem judeus, não há circuncisão nem incircuncisão. Colossenses 3, verso 11.
foi considerado pelos inimigos como ousada blasfêmia e decidiram que a sua voz deveria ser silenciada. E para silenciar esta voz, deveriam matá-lo. Tendo o apóstolo sido avisado da conspiração, então Paulo decidiu dar a volta pela Macedônia. Teve assim de renunciar ao plano de chegar a Jerusalém em tempo para a festividade da Páscoa, mas esperava lá estar para o Pentecoste. Na companhia de Paulo estava Lucas, o doutor Amado, também estava alguns irmãos que a Bíblia faz menção, Sapáter de Bereia e dos Tessalônica, Aristarco, e segundo também estava Caio, que era da cidade de Derbe, e Timóteo, que era da cidade da Ásia, e Tíquico e Trufinos. Esses apóstolos se encontravam, ou seja, esses discípulos se encontravam na companhia de Paulo. Isso que nos traz referência é o próprio Atos do Apóstolo, capítulo 20, verso 4. Paulo trazia consigo grande soma de dinheiro das igrejas gentílicas e prendia de pô-lo nas mãos dos irmãos encarregados do trabalho na Judéia. E para esse fim combinou com várias igrejas contribuintes que representantes seus o acompanhassem a Jerusalém. Em Filipe, Paulo demorou-se para celebrar a Páscoa. Só Lucas ficou com ele, partindo os demais membros da comitiva para Troade, a fim de ali esperarem. Os filipenses eram dentre os novo-convertidos do apóstolo os mais amorosos e sinceros na fé. E durante os 8 dias de festa, ele desfrutou pacífica e feliz comunhão com o apóstolo. Embarcando em Filipe, o apóstolo Paulo e Lucas alcançaram os companheiros 5 dias mais tarde em Troade, e demoraram-se 7 dias com os crentes naquele lugar. Na última noite da sua estadia, ou seja, da última noite que o apóstolo Paulo esteve ali, os irmãos se juntaram para participar do partir do pão, ou seja, para participar da ceia do Senhor, da comunhão da ceia do Senhor. O fato de que seu amado mestre ia partir promoveu um ajuntamento maior que o do costume naquele local. Reuniram-se no cenáculo, Atos capítulo 20, versos 7 a 8. No terceiro andar ali, no fervor do seu amor, no fervor da sua solicitude por eles, o apóstolo Paulo pregou até a meia-noite. Numa das janelas abertas estava sentado um jovem por nome Eutico. Nessa perigosa posição, adormeceu e caiu ao solo. No momento, tudo era susto e confusão. O jovem foi levantado daquele local morto, e muitos se acercaram dele com gritos e lamentações. Mas o apóstolo Paulo, passando por entre os irmãos que estavam atribulados, abraçou e fez uma fervorosa oração para que Deus restaurasse a vida do morto. A sua oração foi atendida. Sobrepondo-se aos clamores e lamentações, ouviu-se a voz do apóstolo dizendo:
Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Com júbilo os crentes voltaram a se reunir no cenáculo, havendo participado da comunhão. O apóstolo Paulo ainda lhe falou largamente até o alvorecer. Atos capítulo 20, versos 10 e 11. O navio em que o apóstolo Paulo e seus companheiros deviam prosseguir viagem estava prestes a partir e os irmãos apressaram-se a subir a bordo. O apóstolo Paulo, porém, preferiu tomar o caminho mais perto, por terra, entre Troades e Azós, encontrando-se com os seus companheiros nessa cidade. Isto lhe deu um pouco de tempo para meditação e oração. E as dificuldades e os perigos relacionados com sua próxima visita a Jerusalém, a atitude da igreja ali para com ele, a sua obra, bem como a condição das igrejas e os interesses das obras do Evangelho em outros campos, era um assunto de ardente e solícito pensar. E ele aproveitou esta oportunidade especial para buscar de Deus força, para que Deus viesse guiá-lo nessa jornada. Enquanto os viajantes navegavam rumo ao sul para Azós, passaram pela cidade de Éfeso, que fora por tanto tempo cenário dos trabalhos do apóstolo Paulo. Paulo havia desejado muito visitar a igreja ali, pois tinha importante instrução e conselho a dar-lhe, e havendo, porém, ponderado, determinou apressar-se, pois desejava estar-se lhe fosse possível em Jerusalém no dia do Pentecoste. Atos 20, verso 16. Chegando, porém, a Mileto, cerca de 50 quilômetros de Éfeso, soube que lhe seria possível comunicar-se com a igreja antes que o navio partisse. Enviou, portanto, uma mensagem imediatamente aos anciãos, pedindo para que viesse depressa a Mileto, para que pudesse vê-los antes de continuar a viagem. Em resposta ao seu chamado, vieram e ele lhe dirigiu palavras ardentes, tocantes de demonstração e de despedida. Era a última viagem do apóstolo, segundo a própria revelação que o apóstolo estava passando para a igreja, para os anciãos. Vós bem sabeis, disse ele, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que é útil seja, deixei de vós anunciar e ensinar. Ensinei-vos publicamente pela casa, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. Atos do Apóstolo 20, versículo 18 a 21. O apóstolo Paulo sempre exaltara a lei divina. Ele havia mostrado que não há poder na lei para salvar o homem da penalidade da desobediência, que os pecadores precisam arrepender-se de seus pecados e humilhar-se perante Deus, em cuja justa ira incorreram pela transgressão de suas leis. É preciso também exercer a fé no sangue de Cristo como o único meio do perdão. O Filho de Deus havia morrido como sacrifício por eles e havia subido aos céus para permanecer como seu advogado perante o Pai.
mediante o arrependimento e a fé, podiam ficar livres da condenação do pecado e, pela graça de Cristo, ser capacitado daí por diante a render obediência à lei de Deus. Apóstolo Paulo continua demonstrando à igreja, dizendo: "E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me espera, ou que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo-me: espera prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não me vereis mais o meu rosto." Atos do Apóstolo, capítulo 20, verso 22 e 25. Então o apóstolo Paulo passa a revelação que ele teve do Espírito Santo para os irmãos, dizendo: "Olha, vocês não me verão mais. Eu sei que em Jerusalém me aguarda prisão, cadeias, aflições, e vocês não me verão mais, não verão mais meu rosto. Eu estou indo para um destino final", diz ele. O apóstolo não pensava em dar esse testemunho, mas enquanto falava, veio sobre ele o Espírito de inspiração, confirmando o seu pressentimento de que esse seria seu último encontro com os irmãos de Efésio. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, disse ele para os irmãos. Atos 20, verso 26 e 27. Nenhum temor de causar escândalo, nenhum desejo de inimizade ou de aplauso poderia levar o apóstolo Paulo a reter as palavras que Deus lhe dera para instrução deles, a advertência, a correção dos seus servos. Hoje Deus requer coragem na pregação da palavra e na exposição de seus preceitos. O ministro de Cristo não deve apresentar ao povo apenas a verdade mais agradáveis, retendo outras que lhe possa causar mágoa. Deve ele observar com profundo interesse o desenvolvimento do caráter. Se vir que alguém no rebanho está acariciando o pecado, precisa, como fiel pastor, dar-lhe instrução da palavra de Deus, que se aplique no caso a levar as pessoas ao arrependimento. Permitir-se-lhe ele prosseguir confiadamente sem a advertência, seria responsabilizado por sua perdição. O pastor que cumpre seu alto cargo deve dar a seu povo fiel instrução sobre cada ponto da fé cristã, mostrando-lhe o que precisa ser realizado ou fazer para se apresentar perfeito no dia do julgamento na presença de Deus. Unicamente aquele que é fiel, ensinador da verdade, poderá, ao fim de seu trabalho, dizer como o apóstolo Paulo disse: "Estou limpo do sangue de todos vocês." "Olhai por vós", advertiu o apóstolo Paulo aos seus irmãos.
e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos do Apóstolo, capítulo 20, verso 28. Os ministros do Evangelho mantiveram sempre em mente que estão tratando com a aquisição do sangue de Cristo, terão mais profundo senso de importância de seu trabalho. Deve ter cuidado de si e do rebanho. Seu próprio exemplo deve ilustrar e fortalecer sua instrução. Como ensinadores do caminho da vida, não devem manter a honra de seu nome mediante a devoção. Deve manter pureza de vida. Deve conservar sua vida casta. Deve provar-se digno de sua alta vocação. Os perigos que assaltaria a igreja de Éfeso foi revelado para a própria igreja através do próprio apóstolo Paulo. Ele disse: eu sei isto, que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos vorazes, cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantará homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si mesmo. Atos do Apóstolo, capítulo 20, verso 29 e 30. O apóstolo Paulo temia e tremia pela igreja. Quando olhava para o futuro, via os ataques que esta igreja sofreria do inimigo externo e também dos inimigos internos. Alguns que eram convertidos e iriam desviar-se e iriam tentar de toda forma destruir a própria igreja, como lobos vorazes, como sendo enganadores de alma. O apóstolo queria que a igreja permanecesse vigilante, que cumprisse a sua missão, que os apóstolos que viessem após ele, ou os pastores que viessem após ele, fosse exemplo e seguisse seu próprio trabalho entre eles. E ele disse, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Atos do Apóstolo 20, verso 31. Agora, pois, irmão, continuou ele, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e vos dar a herança entre todos os sacrificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem a veste. Alguns dos irmãos de Efésio eram ricos, mas Paulo jamais procurara tirar dele benefício pessoal. Não fazia parte da sua mensagem chamar a atenção para sua própria necessidade. Ele não cobrava dízimo e oferta dessas pessoas que ouviam a sua mensagem, para que me era necessário a mim, diz ele, e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Atos do Apóstolo, capítulo 20, verso 33 e 34. Em meio ao seu árduo labores e extensa jornada pela causa de Cristo, ele fora capaz não apenas de suprir sua própria necessidade, mas poupar alguma coisa para que o sustento dos seus companheiros de trabalho e ajuda dos pobres. Isso ele conseguiu unicamente com intenso trabalho e estreita economia.
bem como ele apontara o seu próprio exemplo quando disse: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos os irmãos, lançaram-se ao pescoço de Paulo e beijava, entristecendo-se muito, principalmente pelas palavras que dissera que não veria mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Atos, capítulo 20, verso 35 a 38. De Mileto, os viajantes navegaram, seguindo a Rhodes, de onde passaram para a Pátora, e na praia sudeste da Ásia Menor, onde acharam um navio que ia para a Fenícia. E embarcaram nele e partiram. Em Tiro, onde o navio foi descarregado, acharam poucos discípulos com quem lhe foi permitido ficar 7 dias. Pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo foram esses discípulos advertidos dos perigos que aguardavam o apóstolo Paulo em Jerusalém. E esses discípulos insistiram com ele que não subisse a Jerusalém. Atos capítulo 21, verso 1 a 4. Mas o apóstolo não permitiu que o temor das provações e o encarceramento o desviasse do seu propósito. Após a semana passada em Tiro, todos os irmãos com suas esposas e filhos foram com Paulo ao navio, e antes que ele embarcasse, ajoelharam-se na praia e oraram, e ele orou por eles, e eles oraram por ele. Prosseguiu sua jornada rumo ao sul, e viajando chegaram a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, em Atos 21, verso 8, ficaram com ele ali. O apóstolo Paulo passou uns poucos dias felizes, os últimos da perfeita liberdade que ele devia usufruir por muito tempo. Enquanto Paulo se demorava em Cesareia, chegou da Judéia profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, conta-nos o Dr. Lucas, tomou o cinto de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é este cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo-nos isto, continuou Lucas, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo não se desviaria do caminho do dever, seguir a Cristo, se necessária, a prisão e a morte. Que fazei vós chorando e magoando-me o coração, exclamou o apóstolo Paulo, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Vendo-lhe que causava sofrimentos sem mudar o propósito, os irmãos cessaram de insistir, dizendo apenas: faça-se a vontade do Senhor. Atos capítulo 21, versos 10 e 14. Logo chegou o momento em que a breve estadia em Cesareia teve fim, e acompanhado por alguns dos irmãos, o apóstolo Paulo e a sua comitiva partiram para Jerusalém, com o coração profundamente pesaroso pelo pressentimento dos males vindouros. Nunca antes havia o apóstolo se acercado de Jerusalém com o coração tão triste. Sabia que encontraria poucos amigos e muitos inimigos. Estava se aproximando da cidade que tinha rejeitado e matado o Filho de Deus, e sobre a qual agora pairava a ameaça da ira divina.
relembrando qual amargoso tinha sido o seu próprio preceito contra os seguidores de Cristo, sentia a mais profunda piedade por seus iludidos compatriarcas, e, no entanto, quão pouco podia ele esperar ser capazes de fazer para ajudá-lo. A mesma ira cega que antes inflamara seu coração, ardia agora com poder no coração de toda uma nação contra o apóstolo Paulo. Ele não poderia contar com a simpatia e o auxílio dos seus próprios irmãos da fé. Os incrédulos judeus, que lhe havia tão de perto seguido os passos, não havia demorado em fazer circular em Jerusalém os boatos mais desconfortáveis sobre ele, a sua obra, tanto por carta como pessoalmente. Alguns mesmo dentre os apóstolos e anciões tinham tomado esse relato por verdadeiros, e nada fazendo para contradizê-lo, e não manifestando o desejo de harmonizar-se com o apóstolo Paulo. Se bem que, assaltado de desânimo, o apóstolo não se desesperara. Confiava que a voz que lhe falara ao próprio coração ainda falaria aos seus concidadãos, e que o mestre a quem os discípulos e os co-discípulos amavam servia e uniria ainda seus corações ao dele sobre o Evangelho de Cristo. O apóstolo chega a Jerusalém. No dia seguinte, ele é preso, amados. Ele é preso, e aí começa toda a jornada para levar o apóstolo até Roma, onde o apóstolo morreria. Mas esta mensagem eu trarei em outra oportunidade. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça e paz. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.